Então, vamos começar mais uma aula de LibreOffice Calc, tá bom? Nas últimas aulas, nós estudamos as funções e comandos, né? Tem pessoas que chamam de função, tem pessoas que chamam de comandos, o C e o E. Hoje nós vamos ver o OU, como funciona o OU no LibreOffice Calc, tá bom? Então, essa função, então vamos colocar aqui primeiro. Antes disso eu quero pedir para vocês não esquecerem de assistir o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa 16ª aula. Então vamos lá. Se a gente olhar aqui, então aqui vai ser a nossa 16ª aula do LibreOffice Calc, ok? Hoje é dia 19/8/2020 e agora são 16h01, tá? Nós vamos estar estudando a função OU. Função OU, também conhecida como OR. Tudo bem? Então, nós vamos ver o que faz a função OU. A função OU, ela verifica... primeiro, ela é um teste lógico. Ela é um teste lógico. Ela vai fazer um teste lógico. Ela faz um teste lógico, onde o resultado desse teste ele pode ser verdadeiro ou falso, ok? No caso, pode ser true ou false, ok? E o que seria esse teste, por exemplo? Esse teste ele vai verificar, pode verificar quantas condições eu quiser, mas nós vamos começar apenas com 2 condições, ok? Então, vamos imaginar que a gente tem uma situação onde a gente vai testar 2 coisas, o A, o B, nós vamos obter um resultado na saída, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui no caso, que o A é falso, por exemplo. Ou vamos colocar aqui, ó, vamos colocar falso. O A é falso e o B é falso. Ora, se a situação A é falsa e a situação B é falsa, a minha saída vai ser falsa. Tudo bem? Então, estou estudando o OU. Se a situação A é falsa, mas a situação B é verdadeira, então, eu vou colocar verdadeiro. Se a situação A for verdadeira e a situação B for falsa, o S vai ser verdadeiro. E se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, também é verdadeiro. O que nós podemos afirmar aqui? Nós podemos afirmar que basta que apenas uma das condições que estão... Basta que uma das condições seja... Basta que uma das condições seja verdadeiro, ou seja, verdadeira, para que toda a sentença que está sendo avaliada basta que apenas uma das condições seja verdadeira para que toda sentença que está sendo avaliada fique ou torne-se verdadeira. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação.
Eu tenho uma pessoa, ela tem uma empresa em Osasco. Então, ela aceita contratar pessoas. Então, ela pode contratar pessoas de Osasco ou de Carapicuíba. Vamos colocar assim. Pode ser. Ok? Pode contratar pessoas de Osasco ou de Carapicuíba. Apenas. Ok? Pode contratar pessoas de Osasco ou de Carapicuíba apenas. E se a pessoa for de Barueri? Não pode. Se a pessoa for de São Paulo? Não pode. Se for de Itapevi? Não pode. Ok? Ela só pode contratar pessoas de Osasco ou de Carapicuíba. Então, essa é a condição que vai ser avaliada. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. É de Osasco? Se for verdadeiro, pouco importa. É de Osasco? Verdadeiro. É de Carapicuíba? Verdadeiro. É de Jandira? Não pode. Não é de Osasco e não é de Carapicuíba. Então, não pode. Tudo bem? Então, vamos fazer isso na prática para todo mundo entender melhor. Tá bom? Então, ou seja, vamos só recapitulando. Ou seja, basta que uma situação seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Se as duas situações forem verdadeiras, com certeza vai ser verdadeiro. Agora, se as duas situações forem falsas, o resultado é falso. Tudo bem? Então, vamos lá para o LibreOffice Calc para a gente poder verificar se isso daqui é verdade, se é falso, e assim vai. Então, vamos abrir o meu LibreOffice. Vou aqui criar uma planilha no Calc. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, eu vou selecionar toda a planilha, clicando aqui no canto superior direito, esquerdo. Vou aumentar o tamanho das colunas, vou aumentar o tamanho das linhas. Vou centralizar, vou alinhar à esquerda. Vou centralizar no meio, na vertical. Vou escolher uma fonte, vou colocar Arial. Ok? Vou aumentar o tamanho para 18. Tá certo? Então, olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho o nome de uma pessoa. Aqui eu vou colocar o nome de uma pessoa. Aqui eu vou colocar a profissão dela. Aqui eu vou colocar a cidade onde ela mora. Ok? Tudo bem? Então tá aqui. Aqui eu vou colocar o número, né, o item. Tá? Então vamos imaginar que eu estou analisando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Ok? Aqui eu vou colocar o nome dessa pessoa. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o Manuel. Aqui eu vou colocar o Pedro. Aqui eu vou colocar a Ana. Aqui eu vou colocar a Paula. Aqui eu vou colocar o José. Ok? Qual vai ser a profissão deles? O Manuel é pedreiro. O Pedro, ele é mecânico. A Ana, ela é contadora. A Paula é auxiliar administrativo. E o José, ele é eletricista. Ok? E vamos colocar aqui do lado as cidades. Então, por exemplo, o Manuel é de Barueri. O Pedro é de Carapicuíba. A Ana é de Jandira. A Paula é de Osasco.
e o José de Cotia, tá? Então, eu só vou, um pré-requisito para que seja contratado é que seja de Osasco ou de Carapicuíba. Se for de qualquer outra cidade, não se contrata, tudo bem? Então, qual é o pré-requisito? Que seja de Osasco ou Carapicuíba, tudo bem? Então, existe uma condição para... Então, qual vai ser? Vamos analisar condição, ok? Que condição é essa que nós vamos analisar? A condição que nós vamos analisar é se a pessoa ela é de Osasco ou Carapicuíba. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos deletar essa linha aqui, ó. Vamos excluir. Qual que vai ser a condição? Contratar pessoas apenas de Carapicuíba ou de Osasco. Observem o ou. Quer dizer que pode ser de Carapicuíba, pode ser de Osasco, ou, depende, o cara mora nos dois, tem uma casa nos dois. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui, ó. Então, vamos fazer o comando, a função ou. Ou o quê? Qual é o meu primeiro valor lógico? Eu vou analisar a cidade. Cidade, no caso, é igual a Osasco, ponto e vírgula, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, ou faço a minha verificação, comparo as duas coisas. Aquilo que eu estou comparando, se for texto, tem que estar entre aspas. Então, eu estou aqui comparando o meu primeiro. E agora eu vou comparar o meu segundo. Então, eu vou colocar quem? De novo, cidade é igual a Carapicuíba. Ok? E fecho. Ou seja, eu estou comparando duas condições. A condição A, que é se o valor que está em cidade é igual a Osasco, e a minha condição B, que seria se a cidade é Carapicuíba. Ok? Qual vai ser o meu resultado? A minha saída é o que vai aparecer dentro dessa célula. Então, falso. Por que deu falso, gente? Porque aqui está escrito Barueri. Vamos puxar aqui, ó, canto inferior direito da célula, é só puxar que ele copia a fórmula para todos. Então, por que aqui ficou verdadeiro? Porque aqui é de Carapicuíba. Aqui é falso, porque não é nem de Carapicuíba e nem de Osasco. Aqui ficou verdadeiro, porque não é de Carapicuíba, mas é de Osasco. Então, funcionou o ou. Cotia não pode ser, porque a minha condição é Carapicuíba ou Osasco, não inclui Cotia. Tudo bem? Então, vamos ver como fica a função ou. Então, se nós olharmos aqui, tá? Se nós olharmos aqui, ó, como que é o nosso comando mesmo? Ele é assim, ó. Igual, abre-se parênteses. Tudo bem? Aí eu coloco, por exemplo, a célula que eu quero analisar. Por exemplo, D5. D5 é igual a, por exemplo, ao Osasco. Se isso for verdade, vai acontecer alguma coisa. Aí eu comparo de novo D5. D5 é igual a Carapicuíba. Tá? Se isso for verdade, então, o que nós temos aqui, ó? Vai analisar isso, seria a minha situação A. Aqui o B. E o resultado seria a minha saída S. Ok? Ó. Que nem aqui, ó. A, B e S. Eu poderia usar outras letras, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Então, se isso daqui for verdadeiro, se isso é falso, não é igual, por exemplo, Barueri é igual a Osasco? Não. Barueri é igual a Carapicuíba? Não. Então, falso, falso vai retornar falso. Aí eu coloco Carapicuíba. Carapicuíba é igual a Osasco? Não. É falso. Carapicuíba é igual a Carapicuíba? Carapicuíba é igual a Carapicuíba? Sim. Então, é verdadeiro. Então, meu resultado vai ser verdadeiro. Ok? Aí eu coloco Osasco. Osasco é igual a Osasco? Sim, verdadeiro.
Então já é verdadeiro, já sei que a minha saída vai ser verdadeira, tá? Mas eu comparando aqui, Osasco é igual a Carapicuíba? Não, é falso, mas aqui já foi verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Ok? Então, basicamente, a função OU funciona dessa forma, ok? Vamos olhar lá, ó. Ficou assim. Tudo bem? Eu coloquei um nome, profissão, cidade, e aí eu montei o comando aqui para analisar se era verdadeiro ou falso. Agora, por exemplo, o que acontece se for verdadeiro? Então, vamos colocar aqui, ó. Se a condição for verdadeiro, contratar a pessoa para trabalhar na empresa. Então, vamos fazer isso? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o se. Então, aqui eu vou colocar aqui, contratar. Então, vamos lá aqui, vamos colocar aqui resultado. Coloca aqui como resultado. Espera aí que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou diminuir essa daqui. Eu vou diminuir aqui. Diminuir aqui. Vou aumentar aqui, ó. Então, eu coloco um C aqui, ó. Igual a C. Ora, se isso daqui for verdadeiro ou falso, tá bom? Porque o C ele analisa uma condição, se essa condição ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeiro, ponto e vírgula aqui, né? É contratar, iniciar a contratação. Contratação. E se ela não for nem de Carapicuíba nem de Osasco, é dispensar a pessoa. Ok? Então, ó, o primeiro caso é dispensar a pessoa, porque ela é de Barueri, ok? E aqui é só a gente, ó lá, aqui iniciar contratação, porque é de Carapicuíba, dispensar porque é de Jandira, iniciar contratação porque é de Osasco, tá? E dispensar. Tudo bem, gente? Isso daqui é apenas um exemplo, tudo bem? Tá? Apenas um exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, voltando para cá, então, essa daqui é a minha função OU, ok? Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.